Eu queria entender com você também, a gente olha para o seu currículo e vê uma vasta experiência profissional. Assim como o Vitor aqui, né, Vitor? Aproveitando também que é o primeiro episódio, eu acho que eu acabei deixando de apresentar você para o público, né, cara? Você que está aí, é médico veterinário, formado pela UEL também, e está há um tempo na carreira aí da suinocultura, teve que se adaptar em diversas oportunidades, né? A questão de adaptação, Machado, eu queria ouvir de você. Você que passou por muitas outras áreas, né, já tem uma vasta experiência profissional, como que você enxerga essa questão, essa habilidade da adaptação? Né? Como que os profissionais da suinocultura hoje, eles têm que se adaptar às novas mudanças tecnológicas no mercado, certo? Essas pessoas elas têm que se manter competitivo no mercado, e o que você pode dizer que é o diferencial para elas se adaptarem e se manterem competitivas no mercado hoje? Eu acho que assim, essa questão que tu comentou da adaptação, né, ela está muito voltada, eu citei a flexibilidade em comunicação, né? Mas a flexibilidade é uma característica que precisa ter em vários aspectos, né? Desde a sua agenda que muda, tu programou uma agenda toda de visita, surgiu uma reunião, surgiu um chamado e etc. Tu precisa ter essa flexibilidade, né? Mas, assim, pensando nessa adaptação de mercado, de inovação, aquilo que tem surgido de tecnologia e etc. dentro da suinocultura, né? Isso é fundamental, né? A inovação é uma constância, né? É constante dentro da produção animal e na suinocultura não é diferente, né? Então, o que eu enxergo frente a isso? A inovação precisa e vai continuar acontecendo, né? Para gerar mais resultado, para adaptação a bem-estar animal, para otimização de mão de obra, né? Hoje nós temos a inteligência artificial já surgindo com uma força muito grande dentro da suinocultura, né? Então, talvez ainda não esteja sendo aplicada de forma tão intensa, mas logo, logo vai ser, né? Porque já tem muitos projetos em cima disso. Mas o que eu vejo, né, nessa questão de adaptação frente às tecnologias, né, eu que vivi também a experiência da avicultura, a avicultura, queira ou não, ela está um passo à frente quando a gente fala em tecnologia. Não digo nem em existência de tecnologia, mas a aplicação dela a campo, né? E o que eu vejo que é a deficiência que acontece e que é isso que o profissional precisa entender que talvez seja a grande oportunidade quando pensa em inovação. Nós fazemos altos investimentos em tecnologia, né, em estruturas novas para ambiência, etc. E temos dificuldades, muitas vezes, para fazer com que essa máquina rode direito, né? Fazer com que o equipamento realmente entregue aquilo ao qual ele está proposto, né? Então, esse é o grande, eu acho que é o grande ponto, né? Eu cheguei a ter equipes aí com 12, 13, 15 pessoas, onde eu tinha 3, 4 só que dominavam os equipamentos, né? E aí, quando tinha, se você parar e pensar nisso num universo, aí, sei lá, de 1000 granjas, eu tenho 700 delas, né, que estariam sem um manejo eficiente dentro do equipamento. Então, acho que é isso que a gente tem que melhorar, tem que aprender bem a trabalhar esses equipamentos, né? Não existe hoje, né? Lógico, hoje os projetos novos já vêm num modelo de padrão mais dimensionado, mas a realidade do que a gente tem no campo na suinocultura muda muito, largura, comprimento, altura, densidade de animais dentro dos galpões, né? E saber administrar bem, né, esse padrão que existe do equipamento para a realidade da granja em específico, acho que é o grande desafio quando a gente fala em inovação, né? É mais ou menos como vocês comparam quando você precisa fazer algum ajuste no frigorífico, né? Eu preciso fazer um ajuste aqui no boiler, no tempo de escaldagem ou na temperatura de escaldagem. Tu começa a rodar esse experimento, tu tem que acompanhar aqui na escaldagem, tu vai ver na depiladeira, tu vai ver lá no chamuscador, tu vai ver lá no momento das condenações, né? E esse é o outro ponto. Eu preciso destinar mais tempo para isso. Não é um padrão único que eu tenho aqui, porque as instalações não são de um único padrão. Então, eu preciso regular, ver se deu certo, volto. Então, cara, é uma arte que, assim, vai destinar mais tempo,
né, para que você realmente ajuste até que tu tenha um padrão único, que eu acho que vai demorar um bom tempo para acontecer, né? Não, com certeza, Machado. E assim, como você mesmo comentou, né, tendo um mercado aquecido, a gente não pode esquecer também desses novos profissionais que estão entrando, né, no mercado. Muitas vezes não dá tempo de preparar essas pessoas de uma forma aí adequada para depois soltar elas. Muitas vezes a gente já precisa dessa pessoa na produção. Essas pessoas que estão saindo da faculdade, estão começando a entrar na área da produção, na área técnica, né? E o que você teria para dizer para essas pessoas que estão começando? Quais são os caminhos que ele precisa percorrer para ter esse sucesso profissional? Essas pessoas que estão iniciando, a pessoa que está ouvindo a gente ali na faculdade, vai iniciar na área ali, já é jogado no mercado de trabalho. Eu acho que assim, né, Leonardo? O primeiro ponto é como eu comentei um pouco no início da nossa conversa, falando sobre a minha experiência dentro da própria faculdade. Cara, a vida profissional já começa ali. Não é porque eu sou acadêmico que eu sou só acadêmico. Eu sou acadêmico me preparando para a vida profissional. Então, eu preciso começar a fazer os meus estágios, eu preciso começar a buscar conhecimento na área em que eu quero trabalhar, né, para que eu não entre tão cru dentro do mercado de trabalho, né? E, além disso, eu acho que assim, tem que buscar essas opções de desenvolvimento na gestão, na liderança, na comunicação, que são esses itens todos que eu comentei antes, que fazem um profissional hoje diferenciado, porque a vida lá no campo não é só a literatura, né? Tem muita prática envolvida nisso e o dia a dia prático é um pouco diferente. É o velho ditado, biologia não é matemática. Então, eu não posso sair dentro da minha rotina só com a literatura. Eu preciso entender um pouco mais da prática. Então, fazer esses estágios, buscar opções, vai conhecer granja do PD, vai conhecer creche, vai conhecer terminação, vai conhecer quarto sítio, vai ver a realidade para ver o que realmente tu se adapta mais e qual que é a dificuldade, como que é o sentimento de estar lá dentro. Porque são perfis diferentes também de pessoas. Então, tem pessoas que vão se adaptar mais à terminação, outras ao PD, outras à creche e assim por diante. Então, eu acho que esse é o principal caminho, né? Não, excelente, cara. E assim, Leonardo, só complementando também, eu acho que o Machado tocou um ponto importante ali para os alunos que estão na faculdade, da importância. Eu sempre comentava, Machado, eu vim de empresa júnior e lá a gente prestava consultoria de verdade, né, para o mundo real lá fora. Então, a gente, de fato, conseguia exercer a profissão antes mesmo da formação. E muitas vezes o aluno na faculdade ele tem muito receio, muito medo, né, de estar fazendo alguma coisa errada. Então, sempre na empresa júnior, a gente tinha sempre um suporte de um profissional, de um professor, de alguém especialista na área, que dava todo o suporte técnico para nós poder, de fato, executar algum projeto real. Porque muitas vezes a gente está na sala de aula, né, discutindo assuntos da teoria. Mas quando a gente vai na prática, ali a coisa faz sentido, né? Então, para mim, quando eu entrei na empresa júnior, foi quando de fato fez sentido. E o que eu trabalhava sempre com o pessoal lá na época, era a gente sempre tem que trabalhar com o ser antes de ter. Então, eu preciso ser um médico veterinário antes de ter o diploma, justamente para chegar àquilo onde o Machado falou, né? É o ser mesmo, é a sua prática, é você demonstrar seu resultado, demonstrar o seu trabalho, antes mesmo de você querer ter alguma coisa, querer ter um cargo. A gente nunca vai conseguir um cargo de gestão lá na frente, né, Machado? Sem antes a gente não ser, de fato, esse gestor, sem ter o nome, né, no crachá. Então, é bem importante, acho que isso que o Machado comentou, só para complementar aí, acho que vale a pena. Não, excelente, cara.